Mais um texto do Novo Testamento, uma busca de leitura, releitura, de interpretação dos muitos textos que falam da missão, do trabalho, da pregação, das caminhadas aqui em nosso planeta do Divino Mestre Jesus. O texto de hoje é o filho do centurião. A cura, praticamente a ressurreição. Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Lucas 7:9 é palavras do centurião, que era o soldado que administrava o serviço militar de 100 soldados e 100 militares da centúria. O texto é de João, capítulo 4, versículos 46 a 53. É o episódio, a cura do filho do centurião, aparece somente no quarto evangelho, que é o evangelho de João. Não é ressurreição, na verdade, há texto do filho, há texto do servo, do centurião. Nós estamos tratando diretamente episódio de cura do filho. Segundo João, o episódio aconteceu em Caná, mesmo estando o filho do oficial em Cafarnaum, a alguns quilômetros de distância. Então, repetindo João 4, 46 e 54. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, que foi o primeiro milagre de Jesus. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Então o centurião, o militar que normalmente dirigia 100 soldados do Império Romano, acreditou no que Jesus disse, que o filho dele, que ele julgava à morte, a resposta de Jesus: teu filho vive. Então é esse o episódio da cura do filho de um oficial romano. Já ele dizia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. A hora 7ª, 6 e 7, 13, às 13 horas, ou seja, a 1h da tarde. Ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. O centurião havia ouvido falar de Jesus e por isso lhe enviou alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curado o seu servo. Há dois textos no Evangelho. Na verdade, num deles fala de filho e o outro fala do servo. O centurião, que é oficial de carreira do antigo exército romano. As legiões romanas, que tinham geralmente 6.000 homens, eram divididas em 60 centúrias, ou grupos de cerca de 100 soldados. Cada centúria era comandada por um centurião.
Esses oficiais de elite eram os homens chaves da legião e recebiam um salário muito maior que a dos soldados comuns. Eles eram comandantes, tinham que ganhar realmente mais. A responsabilidade era muito maior. A capacidade tinha que ser muito maior em organização e comando. A Bíblia fala de modo positivo sobre alguns desses oficiais do exército e Jesus elogiou um deles por sua grande fé. Embora fosse o exército opressor, muitos desses comandantes se tornaram amigos do povo de Israel. Estavam para viver lá e lá vivendo, acabavam fazendo amizade e tendo considerações com aquele povo que eles dirigiam. Outro centurião se chamava Cornélio. Falamos de outro centurião, Cornélio. Ele e seus parentes foram os primeiros que não eram judeus nem prosélitos a se tornarem cristãos. Então, dentro do exército romano, dos soldados romanos, dos que eram tidos como opressores, havia pessoas de qualidade, pessoas boas, generosas, caridosas, que se tornaram cristãos. Está em Marcos 15, 39, Atos 10, 1, 44, 45 e Atos 27, 1, 43. O posto de centurião equivale ao de um capitão de exército numa hierarquia militar. Então tem um oficial já que é cabeça do grupo. Capitão vem de captis, do latim, que é cabeça, que é o chefe. O Império Romano tinha muitos grupos destacados, centúrias, em suas províncias e regiões dominadas. Aí está o mapa. O mundo romano era realmente muito vasto. Era chamado de mundo romano, porque realmente era um império muito grande, de alta extensão, que era, na época, considerado o mundo. Os centuriões tinham um papel importante no modo de dominação romana. Cabia ao centurião organizar o recolhimento dos impostos e garantir a ordem local das províncias. Alguns centuriões foram citados na Bíblia e tiveram destaque em algumas passagens do Novo Testamento. Estou repetindo. Jesus aceitou o pedido e se dirigiu à casa do centurião. Perto de chegar, Jesus foi surpreendido por mensageiros. Esses que relataram que o centurião não se achava digno de ser visitado pelo Messias. Esse é o texto de Lucas, o capítulo 7, versículo 6. Jesus ficou surpreso e disse que nem em Israel tinha encontrado tamanha fé. Os mensageiros, quando retornaram à casa, encontraram o servo já restabelecido. Daí o relato de Lucas, que é o terceiro evangelho, não diz de filho, fala de servo. Pedro leva as boas novas à casa de Cornélio. É o episódio de Atos, capítulo 10, versículos 1, 48, praticamente o capítulo. Cornélio, centurião, foi o primeiro estrangeiro gentio a se converter ao cristianismo. A história da sua conversão está escrita no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Cornélio era um centurião romano e residia em Cesareia, capital da Judéia. Outro centurião citado na Bíblia foi um homem chamado Júlio. Júlio era centurião do regimento imperial, responsável por conduzir o Paulo a Roma. Esse então já viajava. Estava no navio, na embarcação, que levava Paulo de Tarso, preso, prisioneiro, para Roma, para ser interrogado, e como já sabia de antemão que quase todos eram executados para morrer em Roma. É o capítulo 27 e 28 de Atos.
No meio da viagem, Paulo aconselhou o centurião para não prosseguir, devido ao risco de tempestade. Mas Júlio, o centurião, preferiu dar ouvidos ao piloto do navio. Está ainda no Atos 27. Depois desse momento, a tripulação enfrentou uma grande tempestade, mas Paulo afirmou que todos se salvariam. Paulo era a garantia espiritual da fé diante de todos aqueles que estavam em viagem. Em meio ao naufrágio e depois de ter ignorado os conselhos do apóstolo, o centurião preservou a vida de Paulo e permitiu que ele e os presos nadassem em direção à praia. Então houve um reconhecimento do benefício que o apóstolo fez, não ninguém morrendo, e o centurião então deixou que eles nadassem da naufragada em direção à praia. Estou terminando. O episódio é mais mesmo de narrativa, até pouco de comentário, e eu gostaria de terminar exatamente com essa transparência. É que o espírito se enriquece com aquilo que recebe e o coração com aquilo que dá. Palavras do grande escritor, do grande francês, do maior criador de romances na língua francesa e em todas as línguas, em toda a história, o grande Victor Hugo. O espírito se enriquece com aquilo que recebe, com aquilo que aprende, com a sua experiência de vida, seja total no mundo espiritual, seja aqui em nosso planeta, nos mundos habitados. E o coração, que é o sentimento de cada um, enriquece com aquilo que dá, com a sua atividade de amor, que é a da caridade, a caridade fraterna.